Bom dia, povo de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite, ótima semana, ótimo mês, ótimo ano para vocês e vós outros. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, amém? Glória a Deus, glória seja dado ao nosso Criador, que fez os céus e fez também a terra. Amém, queridos? Gostaria de aqui fazer mais um vídeo para abençoar as suas vidas, a vida de todos vocês que vão ver e vai entender, vai guardar e praticar a palavra de Deus. Amém? Eu me chamo Ivanez Barbosa, diácono Ivanez Barbosa, amém? Então, irmãos, nesse vídeo eu gostaria de trazer para nós que temos ministério, né, a zelar, a cuidar, né? Quero apenas dizer para vocês que estão envolvidos aí na obra de Deus, conhece as escrituras, né? E conhece a palavra de Deus, para procurar, irmãos, a ficar firme, porque muitos escândalos ainda tá por vir. E Jesus disse que ai daquele que dele vier o escândalo. Então, da partir de hoje, irmãos, procure tampar as brechas, vigiar, orar mais, buscar mais, se prepara mais na palavra, buscar mais a palavra de Deus, procurar focar mais na família, porque um dos pilares, sempre costumo dizer isso, um dos fundamentos principais, né? Dos fundamentos principais é a família. Uma vez você estando com a sua família no altar de Deus, né? As outras coisas Deus ele vai capacitando, vai abrindo aquele leque, né? Vai abrindo um leque que vai te fazer você entender o que é obra de Deus. Amém, queridos? Não basta ter só apenas uma carteira de pastor, de evangelista, de presbítero, de diácono, de missionário, né? De cantor. Não adianta, só isso não é suficiente, irmão. Amém? Porque carteira a gente tira em qualquer canto, até na internet. Se você quiser abaixar, você pega ali aquele design, né? De uma carteira de um pastor, tira a foto dele, tira todos os dados dele, coloca os seus dados, coloca sua foto. E ali você vai, pega ali a sua assinatura, coloca. Procura o pastor da sua igreja e peça a ele para ele assinar, para ver se ele assina. Aí a solução é você fazer o que? É fradar. É você roubar o nome de alguém, copiar, colocar ali sem a permissão, né? E andar com a carteira falsa, se passando aí por tudo isso que eu falei aí, né? Pastor, evangelista, presbítero, diácono, missionário. Sim, tem mais outra carteira, né, agora. A carteira de apóstolo. Essas convenções, irmãos, está envergonhando o verdadeiro evangelho de Cristo. Pastores que se titulam pastores presidentes, abrindo seu próprio ministério, à torta e à direita, de qualquer jeito, só por causa disso aqui, ó. Só por causa do dinheiro. Só. A alma, sente com ele, procure sentar com ele, procure perguntar a ele se ele visita a casa de alguma ovelha. Ele vai dizer assim: não, eu tenho os meus auxiliares para fazer isso por mim. Não, na Bíblia fala que você tem que ir. É você, irmão, que tem que ir. Amém? A Bíblia Sagrada é bem clara e Jesus, né, afirma, né, categoricamente
dando o leque da revelação, né? Dando uma ordem. Isso aqui é uma ordem direta de Jesus Cristo. Está em vários lugares. Se você for observar ali, se você for ler em Mateus capítulo 10, fala ali dos 12 discípulos, mas quando você vai lá em Lucas 10, já tem ali 70 discípulos, e hoje são milhões. Amém? E Jesus, ele vai dizer assim, ó: ide por todo mundo e pregai meu evangelho a toda criatura, irmãos. Amém, queridos? Aí você vai perguntar, mas Diácono Ivanez, aonde que está essa palavra? Marcos, para quem não conhece Bíblia, não lê a palavra, não escuta, né? Isso aqui é uma tapa na cara do diabo que eu vou falar para você aqui, irmão. Eu não sei ler, viu? Só se assinar meu nome. Isso aqui é uma tapa na cara do diabo. Marcos capítulo de número 16, versículo 15, está essa palavra, quando Jesus diz assim, né? Ide por todo mundo, né? Eu e você temos que ir por todo mundo, ide por todo mundo e pregar meu evangelho a toda criatura. Não é só dentro da igreja não, irmão, crente pregando para crente não. Você tem que pregar lá fora. Se alguns irmãos que amam a palavra e não tem condições de trabalhar na obra de Deus, mas trabalham de outra forma diferente, né? Contribuindo para manter, né, a obra funcionando, né? Porque a obra precisa do dinheiro. Deus não precisa não, mas a obra precisa, irmão. Agora eu falo num sentido assim que eu digo, uma coisa é você dar um apoio na obra ali, é você contribuir, né? Outra coisa, irmão, é outro, ó, levantar montanhas e montanhas de dinheiro, irmão, e ninguém vê a obra sendo feita. Eles pegam às vezes 10%, 15% do dinheiro que pegou ali, né, para investir na obra, o resto, ó, coloca no bolso. E Deus está vendo. Aí quando dá fé você começa a ver o pastor andando com segurança, carro blindado, apartamento na sacada de prédio, na beira de praia, apartamento de luxo, né? Chácara, sítio, fazenda, helicóptero, jatinho, começa a aparecer tanta coisa, o homem começa a ficar bilionário. Aí você diz, não, o Deus está na vida desse homem, porque é um homem de Deus, é um homem de Deus. Só que na realidade, irmão, se viesse tanta grana dessa assim pra mim, eu creio pra você também, você ia viver um outro patamar. Você não ia comer nem aqui no Brasil. Na hora que você quisesse comer lá na Torre de Eiffel, né, lá pega o jatinho, vai direto pra Itália pra comer comida italiana, né? Se você quiser comer comida chinesa, comida japonesa, você vai direto pro Japão, pra China, né? Pra Coreia do Sul, Coreia do Norte. Você vai andar todinho, vai para os Estados Unidos, vai para Londres, né? Vai para Hollywood, né? Você vai para onde você quiser ir. Esse povo, se você chegar e comunicar, falando de tal, um irmão da igreja tá passando por isso, não tem nem o que comer. Aí eu não sabia disso. Eu boto vocês na igreja para quê? Eles botam culpa no pastor que ele botou para cuidar da igreja. Mas no fundo, a ordem que é dada para o pastor, que o pastor não pode tirar um centavo para a ação social, irmão. Vai tudo para o cofre, vai tudo para o conta bancária do pastor presidente. E o princípio continua, né? Continua a roubalheira, o escândalo. Enquanto tem um membro passando fome, passando necessidade, irmão, Jesus, ele decide por todo mundo. É uma ordem. Agora não diz que é ir por todo mundo para enricar, não. É para ganhar almas para Deus e cuidar das almas. Amém, queridos? E lá em Mateus 19, Mateus 28, versículo 19 e 20, olha o que Jesus diz lá: e ide fazer discípulos uns aos outros, e batizai em nome do Pai, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, você tem que batizar, porque é uma ordenança de Deus. Deus, ele, além de nós levar a palavra de Deus, uma vez aquela pessoa aceitando Jesus, você tem que batizar aquela pessoa. O que aconteceu com Filipe? Filipe entra na carruagem lá do eunuco, né? Ele estava lendo ali o profeta Isaías, no
estava entendendo nada. E ali Filipe entra e prega. E o Lucas ali sente o desejo de se batizar. Aí o que ele faz? Ele chega e diz: olha, tem um rio bem aí, né? Tem um rio bem aí, vamos lá nesse rio. Eu quero ser batizado agora. O que é que me impede de ser batizado? Não, nada, impede não. Filipe batizou ele nas águas e diz a Bíblia que de repente Filipe desapareceu ali, ele ficou sozinho. Depois ele continuou, né? Feliz, cheio do Espírito Santo ali. Filipe desapareceu, foi arrebatado, né? Filipe apareceu em outro lugar. Tanta unção que tinha na vida de Filipe, né, pai? Cadê essa unção? Cadê essa unção hoje nas igrejas, nos irmãos? Em mim também, cadê essa unção? Ela se perdeu. A unção de nós termos a autoridade de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, de pregar a palavra com ousadia, com poder e autoridade, expulsar demônio, curar enfermo. Cadê esta autoridade da igreja, né? Satanás colocou uma venda. Lembra de Paulo, o apóstolo Paulo, a escama que estava, né? Paulo não estava enxergando, né? Saulo de Tarso, né? Ele não enxergava o poder de Deus na vida dos discípulos, perseguia os discípulos, colocava os discípulos na cadeia. Quando ele queria matar, ele matava. Foi um dos maiores perseguidores da igreja de Cristo, foi Paulo, Saulo de Tarso. Mas teve um momento que Jesus vai aparecer no caminho de Damasco, ele ia no cavalo já para ir atrás dos cristãos para prender, e aqueles que resistissem mataria, né? Aí Paulo, por que tu me persegue? Quem é o Senhor? Sou Jesus. Aquele que você está perseguindo sou eu. Você perseguindo os meus discípulos, você está perseguindo eu também. E diz ali que houve uma luz tão forte que ele caiu do cavalo e fica cego. Teve que ficar 3 dias cego, 3 dias. Ananias foi, botou a mão na cabeça dele, levou ele lá na casa de Ananias. E Ananias disse: Senhor. Ananias ele escuta a voz do Senhor: ei, eu vou estar enviando um homem aí para você colocar a mão na cabeça dele, você vai orar por ele e eu vou fazer a obra na vida dele. Quem é? Já estou pronto aqui, o cantil aqui com o azeite já está na medida. Quando Deus falou que era Saulo de Tarso, Ananias ele se tremeu nas bases, irmão. Não, ele persegue a gente, ele já matou até alguns de nós, lançou outros na prisão, Senhor. O Senhor tem certeza, Senhor, que é ele mesmo que eu tenho que fazer isso? Sim. Deus escolheu Ananias para levantar aquele homem, né? O apóstolo Paulo, né? Levantar ele como doutrinador da igreja. E o apóstolo Pedro ali abafando, achando que ele ia ficar como cabeça da igreja, que findou ficando como cabeça da igreja, representando o cabeça da igreja, que é Jesus, né? Foi Paulo. Jesus colocou Paulo, doutrinou Paulo, orientou, ensinou, deu discipulado a Paulo. Paulo, toda a vida quando ele pregava, ele dizia: o que eu recebi do Senhor, o que o Senhor me ensinou, eu hoje te ensino. Paulo, ele aprendeu diretamente com Jesus e não andou com Jesus, né? Interessante, né? Lá, se você for estudar a biografia de Lucas, a mesma coisa. Lucas não chegou a conhecer Jesus. Mas Lucas, ele era um médico, era cientista, ele era historiador, né? Ele gostava de cavacar história. Ele achou bastante interessante a história de Cristo, ao ponto que, na lei canônica lá, né, achou por bem que era importante Lucas ter o seu espaço na Bíblia, ter o seu livro lá junto, né, com o livro de Mateus, Marcos e João. Os evangelhos, né, que só fala sobre a história de Cristo, sobre o ministério de Jesus Cristo. E para vocês, irmãos, que é leigo um pouco nessa história, e se alguém já tem pessoas que até mais antigo na igreja, acha, e algumas igrejas chegam a pegar os evangelhos de Jesus e colocar, transformar em dogmas e em estatuto da igreja, e ter os evangelhos de Jesus como
evangelho como doutrina para a igreja. E não é não, irmão. A doutrina de Cristo, da igreja de Cristo, se inicia ali, ó, em Atos dos Apóstolos. Da partir de Atos dos Apóstolos para lá, tudo é doutrina. Entendeu? Para trás não. E você, irmãos, eu quero deixar um alerta, uma advertência para você que está vivendo pela lei. Cuidado, viu? A Bíblia diz que quem está na lei e vive pela lei, né, está debaixo de maldição. Você tem que viver na graça de Deus, tem que viver pela graça, você tem que caminhar na graça, você tem que seguir Jesus, você tem que obedecer às doutrinas dos apóstolos, lá de Atos dos Apóstolos. Não é você seguir a doutrina judaica. Porque a partir do momento que você segue a doutrina, né, canônica, né, do judaísmo, você está na lei. E lá no livro de Gálatas, né, o apóstolo Paulo escrevendo para os Gálatas, capítulo 3 de Gálatas, está lá escrito que quem está na lei está debaixo de maldição, porque Jesus, ele cumpriu a lei. A lei foi cumprida por Jesus. Nenhum de nós tinha condições de cumprir a lei, irmão. Jesus veio e fez isso por mim e por você. Amém? E dê glória a Deus por isso, irmãos. Amém? Dê glória a Deus. Porque hoje nós estamos na graça. E os evangelhos, para você que não sabe, os evangelhos são livros históricos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João são livros históricos, não é livro doutrinário. O livro doutrinário é o livro de Atos dos Apóstolos, para frente. Aí vem o livro de Jesus. Se você sabe, você conhece o livro de Jesus? Eu vou lhe mostrar agora, vou lhe mostrar a você agora o livro de Jesus. É o livro do Apocalipse, que fala sobre o que aconteceu no passado, fala o que está acontecendo agora no presente, e já está escrito lá o que vai acontecer no futuro. É o livro de Jesus. Por quê? Porque fala sobre a vinda de Cristo. Então por isso que eu classifiquei o livro do Apocalipse, o livro de Jesus. Amém? Porque é o livro do Apocalipse que foi escrito, está lá os 7 selos que ainda vai ser aberto, as trombetas, né? Ainda vai ter a última trombeta, ainda falta uma para ser suada. E na hora que você ouvir os alaridos da última trombeta tocar, o céu vai se abrir, Jesus vai descer com os anjos e vai vir buscar a sua igreja. E aqueles que não fizer parte da igreja, vai ficar. Aqueles que estiver fora da membresia de uma igreja, vai ficar, porque a igreja, ela é o corpo de Cristo. E a cabeça da igreja lá é Jesus Cristo. E o pastor também, ele é pastor ali, por quê? Porque ele representa, né? Ele cuida das ovelhas de Cristo, mas também o pastor tem que entender que ele é ovelha também. Amém? E que o verdadeiro pastor de dentro da igreja é o pastor Jesus. Esse sim, esse é o nosso pastor, nosso redentor, ele é o nosso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Jesus, ele é nosso Salvador, nosso guia. A nossa fortaleza está em Cristo. A nossa salvação, o remédio, a vacina verdadeira para curar, tirar todo o pecado, toda a iniquidade nossa, é Jesus de Nazaré. Amém? Ele é o caminho, ele é a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai, irmão, a não ser por ele. Amém? Então, irmãos, cuidado para você não se titular aquilo que você não é. Tem pessoas que batem no peito e dizem: eu sou pastor, mas nunca foi visitar uma ovelha, nunca foi visitar um irmão ou uma irmã, nem no hospital, nem no presídio, e muito menos na casa dele. Nem a casa dele ele governa bem. Aí como é que ele pode abrir a boca e dizer que é pastor, irmão? Só se for pastor da boca da onça, que está pregando o povo para ir para o céu da boca da onça. Porque o pastor, ele cuida, o pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, o pastor, ele apacenta, o pastor, ele deixa as 99 dentro da igreja, né, que já está, e vai atrás de uma que está perdida. O pastor, ele vai atrás da ovelha. E o pastor, ele não gera ovelha, o pastor, ele cuida da ovelha. Que gera ovelha é ovelha, ovelha gera ovelha, pastor cuida de ovelha. Aprenda na maneira certa para pregar certo, porque aqueles que vivem na mentira, pregando errado, irmão, só para agradar os outros, tenha cuidado para você não ser um forte candidato para ir para o inferno, porque tem muitos pregando errado aí. Existe o chamado pastor, mas existe também o pastor chamado, né, por Cristo. Existe o missionário chamado, existe o chamado missionário, existe o evangelista chamado, existe o chamado evangelista, né? Existe o presbítero chamado, existe o chamado presbítero. E para vocês
presbíteros. O presbítero não prega lá fora não, o presbítero vai ficar dentro da igreja para receber ali as pessoas. O presbítero ele faz a mesma função do pastor. Quem é presbítero é pastor. Então ele está ali para ensinar, para aconselhar casais, ungir as pessoas com óleo, os que chegarem doentes, né? O presbítero não pode nem sair para pregar. Então se você já está pregando, irmão, entrega sua carteira de presbítero e diga, olha, eu tenho chamada para evangelista, para missionário. Ou eu vou exercer a função de diácono, porque o diácono ele pode também sair para pregar. Agora presbítero não pode, o presbítero tem que ficar dentro da igreja. Já prestou atenção? Tem que ficar, irmão. Tem que ficar dentro da igreja. Porque a partir do momento que você sai para pregar, você sendo presbítero, você está deixando de dar assistência dentro da igreja. Então você passa a exercer papel de evangelista, não de presbítero. Você lembra lá de Estevão, né? Estevão, ele e Filipe, né? Os dois recebeu a consagração de diácono, mas não exerceu a função de diácono. Ele exercia a função de evangelista, de missionário. Ele gostava de fazer missão, de pregar, de dizer que Jesus estava vivo, que Jesus ia voltar. E Jesus vai voltar. Amém, querido? E para vocês, amados irmãos, vocês que querem estar no patamar de um título que é dado pelas convenções de vocês, o chamado apostolado, né? Você está na posição de apóstolo. Não esqueça que você é diácono ainda, viu? Porque o diaconato não sai, irmão. Não sai. Você chega a presbítero, né? De diácono você chega a presbítero. Você continua sendo diácono. Depois você recebe a consagração de evangelista, continua sendo diácono. Aí você vai para pastor ou para missionário, ou para apóstolo, mas continua sendo diácono. O diaconato ele acompanha o ministério do homem de Deus. Amém, queridos? Então entenda a sua chamada e não atropela a chamada dos outros. Respeita a unção dos outros. Se você quiser que a sua unção que Deus deu a você, ou supostamente deu, entre aspas, né? Você está se titulando, querendo mostrar o que você é sem ser, tenha muito cuidado, porque Deus vai cobrar. Deus vai cobrar de mim e de você, irmão. Deus ele sabe a nossa chamada, Ele conhece quem é e quem não é. Pelas atitudes, pelas ações que nós praticamos, é que nós recebemos de Deus. Eu fico imaginando Paulo, né, chegando ali a Barnabé, a Pedro, todo o clero ali, né, religioso da época, aonde estava sendo criado ali, onde estavam os apóstolos, né? E aí o apóstolo Paulo, ele chega e ali não estava se titulando não, irmão. Olha, Jesus, a quem você serve, você segue, Ele me doutrinou, me disciplinou, me doutrinou, me ensinou, me preparou, me capacitou para eu ser o líder de vocês. Rapaz, sabe, teve uma discussão feia, rapaz. Barnabé com Pedro e Paulo, os três discutiu feio. Sabe o que foi que Pedro falou? Paulo, vá, meu filho, eu sei que você foi consagrado, eu acredito em você. Foi o próprio Jesus que botou a mão na sua cabeça, lhe ungiu, lhe consagrou, lhe preparou, te deu a você as revelações, colocou até um espinho aí na sua carne, né, para você não se exaltar, né? Mas você vai ter que ficar por um tempo, né, esperando o momento de você receber a consagração nossa também, porque tinha que ter a confirmação dos apóstolos também, para que eles se tornassem mais um apóstolo ali. Amém, querido? E o apóstolo Paulo, ele ficou 14 anos, meu irmão. 14 anos ele ficou sem exercer a função ministerial. Você sabe o que é a pessoa ficar 14 anos esperando? Lembra de Davi? Davi, para ser rei, o profeta Samuel chegou, ungiu Davi e olha, Davi, você você está no trono de Saul. Quando Saul morrer, você vai ser o sucessor dele. Diz a história e diz a Bíblia que Davi levou 40 anos para sentar naquele trono.
Absalão queria chupar o cano de canudo, o sangue de Davi. Absalão queria matar o próprio pai também, Davi. Se não tivesse escondido, Davi tinha sido morto pelos soldados do filho, né, Absalão, ou o próprio Absalão tinha matado o próprio pai, porque queria também o trono também. Irmãos, quando Deus nos escolhe, está escolhido. Se Deus escolheu para eu ser pastor, de uma igreja, de alguns irmãos, né? Deus está me preparando, me capacitando. Deus está fazendo com que eu primeiro preparo a minha família. Graças a Deus, eu tenho o prazer de dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor. 1 Timóteo, que é a carta pastoral, né? Quando o apóstolo Paulo ali prepara Timóteo, que era jovenzinho ali, tinha dos seus 16 para 17 anos, quando ele foi pastor, um dos pastores mais novos que tem, né? Que foi levantado como pastor, bem jovenzinho. Mas ele tinha recebido a sabedoria de Deus. Existia um camarada lá, rapaz. Na realidade não era um camarada não, era uma pequena panelinha de pessoas lá que estava agindo igual com o Jande, né? Tentava atrapalhar ali o ministério de Moisés lá no livro do Êxodo, né? E no tempo de Timóteo, na igreja, Timóteo ensinando ali a igreja, e esses camaradas eram dois camaradas, vinha e tentava desfazer, né? Distorcia, tentava colocar a igreja contra a Timóteo. E Timóteo escreve a carta para Paulo, e Paulo vai dizer: Timóteo, quem te escolheu foi Deus, quem te ungiu foi Deus. Fique firme, repreenda os carnais, repreenda eles. Você tem a autoridade de repreender esses carnais, mas não saia da sua posição como pastor. Fique firme. E Timóteo recebeu uma injeção de ânimo do apóstolo Paulo. Perseguição sempre vai ter, irmãos. Infelizmente, eu fico até triste quando eu vejo um ombreiro perseguindo outro ombreiro, em vez de se unir para trabalhar junto, para a igreja crescer, mas fica essas divisórias, fica essas contendas, esse ciúme besta, né? Dentro, essa inveja, esse espírito de Caim, esses espíritos de Sabalá, de Tobia, de Gerson, esses espíritos que pegou mesmo os irmãos de José, que chegou a levar José até o Egito como escravo. Esses espíritos, ele não saiu de dentro da igreja. Esse espírito está dentro da igreja. Espírito de ciúme, de contenda, de inveja, de hipocrisia, de fariarismo, de falsidade. Esses espíritos têm que ser expulsados. Só pode expulsar, irmão, com a palavra. Não adianta jejuar, não. Se quiser jejuar, jejua. Mas isso aí é uma casca de demônio que só... Foi Jesus que falou. Jesus disse: existe casca de demônio que só sai com jejum e oração, mas tem casca de demônio que só sai só com a palavra. Você sabe como é que você derrota o espírito da miséria? É pedir a Deus sabedoria e se esforçar, ir atrás da batalha e batalhar, trabalhar. Amém? Eu digo isso sem medo de errar e sem medo de pecar, irmão. Não é o dízimo que vai fazer ser rico, não. Olha, o ateu, ele é dizimista? O espírita, ele é dizimista? O dízimo é uma questão de fidelidade, você e Deus. Independente se você der, você vai prosperar. Se você não der, você vai prosperar do mesmo jeito. Porque a sua prosperidade não vem através do dízimo que você deu, não. A sua prosperidade vem através do seu esforço. Deus disse, está escrito em vários lugares na Bíblia: se esforce e eu te ajudarei. Josué, no capítulo 1, Deus falou, do 1 até o 9, né? 3 vezes Deus falou para Josué: se esforça-te, né? Tenha bom ânimo, eu serei contigo. Amém? Uma oferta que você dá no altar, então você está comprando a bênção, irmão. Isso é heresia. Você coloca uma oferta no altar, é para ajudar a igreja, para ajudar o sacerdote, é para que o sacerdote venha ali e ajude outro que vem ali necessitado, que precisa. Amém? Eu não sei que tipo de Bíblia que esse povo estão usando, meu Deus do céu, é uma deturpação, é um evangelho prostituído, é um evangelho de água com açúcar, é um evangelho adulterado, prostituído, deturpado, destruído. Não tem nada a ver com o evangelho de Jesus, não, irmão.
A questão de você dar a oferta, de você fazer um voto, de você dar o dízimo, isso é uma questão totalmente fora. É independente do que você der, isso aí é totalmente fora do que você vai ou não ficar rico. Porque o nosso tesouro, irmão, não está na terra, não está nos bens da terra, não, irmão. O nosso tesouro está lá em cima, ó, lá em Colossenses, né? Está escrito lá em Colossenses, no livro de Colossenses, Paulo escrevendo aos Colossenses: almejai-vos as coisas que vêm do alto, né? Se a memória me falha, parece que é Colossenses capítulo 2, versículo 1, é Colossenses 3, 1. Se a memória me falha, está ali, está no livro de Colossenses, está no livro de Colossenses. Eu não estou lembrado onde é o capítulo, mas é no livro de Colossenses. Eu não sei se é no capítulo 1, ou é no capítulo 2, eu acho que é no capítulo 3. Depois você dá uma olhada para você ver, né? Almejai-vos, quer dizer, em outra versão diz desejai-vos, né? Almejai-vos a coisas o que vem do alto, não é o que vem de baixo, não. Você tem que desejar as coisas que vêm do alto, não é o que vem de baixo, não, irmão e minha irmã. Continua dando dízimo, eu não sou contra o dízimo, não, irmão. Continua dando, mas você não vai continuar sendo a pessoa que você é se você não se esforçar, não batalhar. Deus dá a nós a ferramenta de dar saúde, entendimento, discernimento, estratégia. A riqueza vem não é através por aquilo que você dá na igreja, não, de jeito nenhum. Estão ensinando errado a você dentro da igreja. Prosperidade material vem através do seu esforço, entendimento, amém? Os pulsos firme, você tem que ter os pulsos firmes, tem que trabalhar, meu irmão. Se for para arrancar touca, arranque. Se for para traçar massa, trabalhar de servente, trabalhe. Agora eu não posso trabalhar no pesado mais, mas eu posso trabalhar no maneiro. Tem muito serviço maneiro, que a gente até ganha melhor do que desgotando fossa ou arrancando toco, né? Fazendo carvoeira, arando terra, né? Capinadeira, né? Passando. Eu já fiz tudo isso quando eu era mais novo, irmão. Trabalhei debaixo de túnel, trabalhei em garimpo, trabalhei em construção civil. Aí depois que eu fiz a operação das duas hérnias, foi colocar 2 telas no pé da barriga, não tem condição mais de pegar em pesado. Mas se você tem condição de pegar em pesado, continue trabalhando, irmão, porque você vai enriquecer através do teu trabalho. Não vá nessa onda não de... Tem igreja por aí dizendo: coloca aí o seu salário todinho aqui no altar, que o altar vai devolver 100 vezes mais, não devolve nunca mais. Não existe isso não, isso é heresia, irmão. Isso é antibíblico. Deus manda a gente trabalhar. O apóstolo Paulo, ele fazia tenda para viver do suor dele, ó. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. Está escrito lá: trabalhou o dia inteiro para não ser pesado a nenhum irmão. Irmão, você dar uma oferta a um irmão é uma coisa, mas você sustentar, tem que trabalhar, irmão. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que até agora aqui vem me ajudando com oferta. Eu pagar uma luz, pagar uma água, pagar o bujão, comprar aqui o grosseiro. Eu recebo cesta básica. Tem vezes que os irmãos chegam junto, manda pra mim uma cestinha básica, porque tá vendo minha situação, tá vendo que eu não tô ainda com condições, irmão, de voltar pro trabalho. Existem casos e casos, entendeu? Não vamos generalizar não, irmão. E você tá numa igreja, se a igreja pode te bancar, você dar o seu salário como pastor, irmão, amém, glória a Deus. Mas não fique dependendo só desse salário não, vá trabalhar, varão. Trabalhar para Jesus, já que a igreja está pagando para você mostrar serviço. Porque o obreiro, ele é digno do seu salário. Agora, um obreiro que trabalha, não aqueles que ficam deitados na rede olhando na pastelha, tomando suco de laranja, água de coco, esperando que uma alma venha na sua casa para você dar a palavra. Você tem que ir atrás delas. O pastor tem que ir atrás das ovelhas. Aí quando você vê uma ovelha perdida aí, desgarrada, né, sem pastor, você chega perto e vai evangelizar. Mas o meu pastor, eu fazia parte daquela igreja ali, aquele pastor daquela igreja nunca veio na minha casa, nem sequer tomar alguém aqui em casa, ou procurar saber como é que eu tô. Não veio aqui nem fazer uma oração aqui em casa. Por isso, irmão, nós temos que ser sacerdote da nossa casa. Eu não posso depender do meu pastor. Para orar não, para orar que tem que orar sou eu. Eu que tenho que trocar o joelho, o coração e a mente
junto com minha esposa, com meu filho, com minha filha, com meu genro, junto com minha netinha. A família Barbosa tem que trocar o joelho, tem que buscar a face de Deus, tem que buscar a presença do Espírito Santo. Não pode aguardar o pastor chegar para vir fazer aqui uma oração. Ele pode vir, será bem-vindo, as portas vão estar abertas, um irmão ou uma irmã pode vir me visitar, amém, glória a Deus. Eu abro a porta também, quer fazer oração, irmão, vamos orar, amém, eu preciso de oração mesmo, vamos orar. Porque tem vezes que eu oro tanto, e eu digo, meu Deus, não vem ninguém para orar para mim, será que tem alguém orando por mim? Eu oro tanto por tanta gente, será que tem alguém orando por mim? Mas eu tenho certeza que tem, irmão, pessoas orando por mim. E eu louvo a Deus pela vida daqueles que me ajudam, que já me ajudou, os que ainda vão me ajudar. Eu louvo a Deus. Como eu disse, meu irmão, cada caso é um caso. Agora tu pode fazer desse trabalho, né, missionário, uma profissão. Porque tem muitos pregadores que se tornou, irmão, um profissional. Tem cantor que, o cantor gospel, né, ele faz com que ele grava o CD, grava o DVD, que fazer disso aí, né, uma fonte de renda para ele. O certo mesmo é pedir patrocínio às pessoas, fazer o CD, fazer o DVD e distribuir, dar de graça. E se receber uma oferta, se a igreja der, né, de mão dada, de mãos limpas, aí o cantor ali, o pregador, ele recebe. Por quê? Porque a igreja está dando, mas ficar estipulando preço aí se chama prostituição, irmão. Ah, eu só vou por tanto, eu só vou cantar e pregar ali, tem que levantar uma oferta de tanto, e tem que ter tanto, porque eu tenho que montar minha stand lá para botar os CDs, os DVD para vender. Tá errado, irmão, tá errado. Não é assim que funciona a obra de Deus, não pode virar ser comércio. A obra de Deus não pode virar comércio. A obra de Deus não é comércio, irmão. Aí você pode até dizer, irmão Ivanei, você não sabe quanto é que custa para gravar, então não grava. Então Deus não está nesse negócio, irmão. Eu gravei 3 CD no estúdio, foi gravado de graça. O irmão, o dono do estúdio, que eu não vou dizer o nome dele aqui por questão ética, porque ele não me autorizou para dizer o nome dele, ele fez para mim 3 CD. E teve um presbítero de uma igreja, da igreja, essa aqui eu falo, né? Presbítero, ele fez 2, ele sempre cobra para fazer os DVDs, para mim ele fez de graça, não cobrou nada. Quero dizer para ele, também eu não vou dizer o nome por questão ética, porque ele também não me autorizou, mas eu vou dizer o nome dele, mas ele deu para mim os 2 DVD. Então eu tenho CD e DVD gravado, irmão. Agora, eu não tive condições ainda de tirar mais cópia. A primeira vez eu tirei 500, fiz 500 cópias de DVD e fiz 500 cópias de CD. Agora pergunta a mim aqui, se eu vendia pelo menos um. Vendi não, irmão. Eu fui inventar de vender até hoje não recebi. Eu dei todos os CD, os DVD, eu dei tudinho para os irmãos ouvirem o irmão Ivanei em sua casa. Se eu fosse depender de venda de CD e DVD, irmão, eu passava fome. As pessoas querem entrar na obra de Deus para enricar. E a obra de Deus não é para enricar. A obra de Deus, irmão, é para a gente se salvar, é para a gente se preparar como uma noiva se prepara para encontrar com o noivo e esperar a volta de Cristo, subir com Jesus, estar lá com Jesus, porque Jesus, Ele é a nossa riqueza. A maior riqueza do crente, irmão, é a salvação, amém? Cuide bem da família, vamos ter paz, comunhão uns com os outros, continue praticando o amor e a caridade, continue praticando, irmão. Lança seu pão sobre as águas. Deus é contigo, amém? Paz do Senhor Jesus para todos. Glória a Deus. Firme está minha fé, posso andar sobre o